Sabe quando um problema dura tanto tempo que a gente até esquece como era a vida sem ele? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa análise de uma mensagem incrível que usa uma história antiga como uma metáfora poderosa para a estagnação pessoal e para a jornada de décadas que pode levar a uma vitória transformadora. Tudo começa com este número aqui, 38. Imagina só, por 38 anos, um homem viveu paralisado. É quase uma vida inteira de espera. É esse detalhe que serve de ponto de partida para a gente entender a profundidade da estagnação que vamos analisar. Bom, vamos entrar de cabeça nessa história. O cenário é o famoso tanque de Betesda, lá no capítulo 5 de João. Pensa num lugar cheio de gente doente, todo mundo ali na esperança de um milagre. E no meio dessa multidão estava este homem, preso na mesma condição por quase 4 décadas. E aqui vem o ponto central da análise, a ideia principal que a fonte nos apresenta. Claro que a condição física do homem era séria, mas o problema mais profundo, o mais grave, esse não estava no corpo dele. Estava na mentalidade. Mas o que seria exatamente essa tal de conformidade? A análise define isso como algo muito perigoso. É aquele momento em que a dor vira rotina, o desânimo vira identidade da pessoa. É quase como uma zona de conforto, só que construída em cima do próprio sofrimento. É o ponto em que a pessoa simplesmente para de lutar. E esse conformismo, claro, tem um preço altíssimo. Segundo a análise, ele vai roubando aos poucos a esperança, a fé de que as coisas podem mudar, os sonhos que a pessoa tinha, e no fim, até a simples vontade de tentar se mover. Quando tudo isso se perde, a paralisia deixa de ser só física e toma conta de tudo. Para a gente entender essa jornada completa, nosso roteiro vai ser este. A gente começa na paralisia, passa pela pergunta que muda tudo, encara as desculpas, ouve a ordem para levantar, vê a transformação da derrota em testemunho e termina com o propósito de andar. Vamos lá! Então, como é que essa situação toda muda? Essa estagnação de décadas é quebrada por um catalisador. É o momento em que Jesus entra em cena, e a intervenção dele é super direta, e à primeira vista parece até simples demais. Jesus faz uma pergunta que parece óbvia, né? Mas, na verdade, é um confronto direto com a realidade que aquele homem tinha aceitado. Não é só uma pergunta sobre saúde, é sobre o desejo real de querer mudar de vida. E a análise interpreta essa pergunta de uma forma fascinante. Ela não é só uma pergunta, mas sim uma chave que abre 3 portas. A porta da esperança, que já estava perdida, a da mudança que parecia impossível e a da transformação com a qual ele nem se atrevia a sonhar mais. Agora, vamos olhar para a resposta do homem, porque ela é um exemplo clássico de como as nossas desculpas sustentam a nossa própria paralisia. O que ele diz é incrivelmente revelador. Olha que interessante. Ele não responde sim ou não. Em vez disso, ele apresenta uma lista de justificativas. A culpa é da falta de ajuda, das circunstâncias, da competição. Ele basicamente explica por que continua preso ali. E isso ilustra perfeitamente o conflito central que a fonte aponta. De um lado, a gente tem as desculpas, que mantêm a paralisia, sempre culpando fatores externos. Do outro, a responsabilidade, que é exatamente o que a pergunta de Jesus exige, uma decisão interna para finalmente começar o movimento. E a resposta de Jesus a todas essas desculpas? Ele não debate. Ele simplesmente ignora tudo e dá uma série de comandos poderosos. A análise defende que o poder para a mudança já está contido nessas próprias ordens. A primeira palavra é direta, incondicional. Levante-se. É uma ordem que ataca a própria fundação da paralisia e do conformismo daquele homem. E aqui a fonte aponta algo crucial. A capacidade de obedecer não vem do homem, mas está embutida na própria instrução. A palavra de comando libera a força necessária para que a ação aconteça. Mas a ordem não para por aí, ela continua. E a segunda parte trata de redefinir a história daquele homem e os símbolos dolorosos do seu passado. A instrução é bem específica e muito simbólica. Pegue a sua maca. Aquele objeto que por 38 anos foi o símbolo do confinamento e da derrota dele, estava prestes a ganhar um propósito totalmente novo. A análise destaca essa metáfora poderosa. O objeto de dor é ressignificado. Aquilo que o prendia agora se torna a prova da sua libertação. O passado não é abandonado, ele é carregado, só que agora como um troféu da vitória. Então,
O ponto crucial aqui é este. A mensagem não é sobre apagar a história de sofrimento. É sobre dar a ela um novo significado, onde as lutas do passado se tornam a base, o alicerce para o testemunho do futuro. E aí a gente chega ao terceiro comando. Esse não trata só do momento da cura, mas do que vem depois. Ele aponta para uma jornada contínua, para o futuro. E Andy, de acordo com a análise, esse andar representa muito mais do que só movimento físico. Significa uma vida com um novo ritmo, com um novo propósito. A cura não é o ponto final, entende? É o ponto de partida. E a chamada final à ação na mensagem é esta. Uma vez liberto, a responsabilidade é continuar avançando nesse novo propósito. O grande perigo é, depois de tudo, voltar mentalmente para a antiga cama de conformismo. E a análise termina com esta pergunta provocativa tirada diretamente da fonte. É uma questão que convida a aplicação dessa história na vida pessoal, um convite para a gente examinar as próprias paralisias e considerar a possibilidade de uma nova história. Uma reflexão e tanto para encerrar esta análise.